Hari Om Namah Shivaya. Uma das grandes questões dentro de yoga, quando a gente fala sobre karma, né, e a pessoa descobre que tem uma quantidade específica de karma, né, reservada para essa vida, isso aí a gente está falando talvez um pouco além do que normalmente se fala, né, em termos de yoga, né, postura, respiração, técnicas de purificação, até mesmo o estudo dos textos clássicos, né, muitas vezes passam ao largo desse conhecimento, mas alguns textos clássicos falam exatamente sobre isso. E aí quando a pessoa, e desses textos é o Tattva Buddha, entre muitos, né? E dentre eles, então, a gente descobre que tem um tanto de karma, que, assim como uma sementinha, né? Na verdade várias sementinhas que você usa para fazer um jardim brotar, você usa então uma certa quantidade de karma positivo e negativo, né? Porque você é obrigado a usar os dois, para montar esse jardim que é a sua vida. E aí a pessoa se toca no seguinte, fala assim, então calma aí, então você quer dizer que a minha vida já está toda planejadinha ali, né, que não tem nenhum elemento, né, de surpresa, então cadê meu livre-arbítrio? Não, e na verdade essa aqui é a pergunta, né, então cadê o meu livre-arbítrio? Então, em primeiro lugar, ninguém disse que você não tem livre-arbítrio, tá? Isso é um ponto nevrálgico na questão. Mas o livre-arbítrio não existe da forma como você imagina que ele existe. Como assim? É o seguinte, você imagina que livre-arbítrio é fazer o que você quiser, ter todas as escolhas do mundo à sua disposição na hora em que você quiser. Bom, isso não funciona assim. Não funciona assim por diversas razões. Então, primeiro, muitas vezes a gente critica, uma pergunta conexa a essa, é que por que existe o bem e o mal, né? Então, como que funciona isso, né? Por que o mal há de existir? Por que existe tanta violência, etc? Existe violência porque existe um certo nível de livre-arbítrio. Ou seja, se é dado para você uma escolha, você tem como fazer essa escolha de maneira construtiva ou destrutiva, para você e as pessoas que te cercam. Se não fosse assim, se não fosse te dada a possibilidade de escolher mal, significaria realmente o fim do livre-arbítrio completamente, né? Se fosse proibido a você sempre fazer uma escolha ruim, então seríamos como robozinhos, assim, né? Programadinhos para viver todo mundo em paz, bonitinho, sempre em harmonia, programado dessa forma. Isso é bom ou é ruim? É inútil pensar, porque isso nunca vai acontecer. O fato é que você, quando apresentado uma escolha, você pode fazer ela de maneira construtiva ou destrutiva, e ganhar os frutos das ações correspondentes. No entanto, e aí que está o ponto, você não tem absolutamente toda e qualquer escolha ao teu dispor. Exemplo, de diversas formas isso. Exemplo, se te dão uma possibilidade de promoção, porém, né, te dizem, olha só, mas para fazer isso você vai ter que pisar naquele cara ali que está na sua frente, tá? Você vai ter que dar um jeito de passar a perna nele. Você, hoje, se você tem como condição na sua vida que você é um ser humano ético, né, e tenta agir corretamente, então essa escolha para você está vedada, você não vai fazer. Então você não tem escolha a não ser dizer, não, então assim eu não quero, deixa para uma próxima. Da mesma forma, mesmo quando você acha que tem ali, né, um mundo de escolhas à sua frente, essas escolhas elas estão limitadas pelo tanto de coisas que você conhece, pelo tanto de coisas que você desconhece e pelo tanto de coisas que você nem sabe se conhece ou desconhece, que é uma parte inconsciente, digamos assim, da sua mente. Não está ao seu dispor para você negociar, não está ao seu dispor para você calcular. Por isso que eu digo também que a gente sempre faz o melhor que a gente pode, sempre, em 100% das situações. Por quê? Com o nível de conhecimento ou de desconhecimento, com o nível de autodomínio ou autodescontrole que você tem, naquele determinado momento você fez o que dava para fazer. Então depois não adianta ficar se torturando para dizer, ah, mas eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Devia por devia, não deve, né? Não pôde. Então sempre depois você sempre pensa na melhor coisa a dizer, sempre mais tarde. Por quê? Quando a emoção passa, quando o raciocínio funciona melhor, quando você tem tempo para avaliar a questão. Então o teu livre-arbítrio, ele é, na verdade, não 100%, mas limitado ali como se fosse um facho de uma lanterna, que dentre uma sala que te dá muitas opções, muitas portas e janelas, o teu facho de lanterna te faz ver somente ali umas duas portas e umas duas janelas, né, das 800 que pode ter. Então o seu livre-arbítrio existe, mas ele não é completo. Talvez não seja isso que você esperava, mas essa é a verdade, segundo a visão do karma. Mas enfim, me diz aí o que você achou sobre isso, de que maneira que você pensa isso. Eu vou ficar muito feliz de ver a tua opinião e de poder falar um pouco sobre esse assunto, vai ser muito legal. Enquanto isso, deixa um e-mail para mim aí se você
é um yogi que quer mergulhar de fato na tradição, você quer conhecer ela melhor. Então vale a pena investir no curso de formação, mesmo que não seja para você dar aula para outras pessoas, você será capaz de montar uma sequência para si mesmo, que já é bastante coisa. Saber como usar a sequência de posturas, meditação, as técnicas de purificação, o estudo sagrado das escrituras, né, um estudo tradicional nesse sentido, como que você vai colocar essas coisas em ordem, e somente um curso de formação realmente pode te dar. E é isso que eu te ofereço hoje, a possibilidade de entrar numa turma no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Em julho agora eu começo as duas. No Rio agora no comecinho do mês, dia 1 e 2. E em São Paulo lá para o meio do mês, lá para o dia 22, 23. E ainda tem lugar, não muitos, mas ainda tem algum lugar. E enfim, fico esperando aí o teu e-mail e a gente se vê. Ou